Quando chega um paciente que sofreu processos de queimadura, qual geralmente são os aspectos da pele? Qual que o profissional ele tem de, lógico que ele tem que ter esse olhar humanizado do comportamento, da fala do paciente, do olhar do paciente, que muitas vezes está envolvendo essa questão psicossocial, emocional, também em relação a abusos principalmente, né, de homens com as mulheres, né? Sim. E como que o profissional ele pode, o que ele encontra quando ele pega um paciente queimado e como que deve ser as primeiras abordagens terapêuticas, vamos dizer assim. Tá. Vamos focar então nesse primeiro momento na pele. A pele do paciente com queimaduras normalmente traz marcas como, por exemplo, as cicatrizes hipertróficas e o queloide. Traz também marcas de fibrose, manchas, essas hipercrômicas, acrômicas e hipocrômicas. Traz inelasticidade do tecido, uma pele dura, uma pele que às vezes perde anexos, glândula sebácea, glândula sudorípara. Então é uma pele que tem uma desidratação crônica, um ressecamento crônico. Esses são alguns dos sinais que a gente vê na pele do paciente com marcas de queimadura. E aí, Felipe, é aquele nosso bate-papo fora das câmeras, Sim. você falando, e quando você me fala assim, hipercrômicas, acrômicas, hipocrômicas, inelasticidade, na hora, a primeira coisa que me vem na cabeça é histologia, sistema tegumentar, são componentes de cada camada de pele e a importância do profissional conhecer a fisiologia. Com certeza. Até porque, vou lhe dizer que lá atrás, e ainda hoje, embora a nossa cosmetologia cada vez mais avance e amplie, você não vai encontrar uma marca, uma linha de cosmético, por exemplo, exclusiva e indicada para as marcas de queimadura. Então, se o profissional não souber fazer a leitura da pele, da fisiologia e correlacionar com os equipamentos e com a cosmética, ele trava na hora de tratar. E mais do que isso, eu costumo dizer, seja você uma pessoa que goste ou não desse tema, porque existem muitas pessoas que, na verdade, não é que não goste, mas elas têm ali um bloqueio, porque dizem assim, ai, professor, eu acho que eu não teria estômago, eu acho que eu não teria emocional para isso. E eu digo, olha, embora esse trabalho ele ainda seja muito desconhecido, e talvez você fale, eu não, quero trabalhar com facial, quero trabalhar com corporal, não quero trabalhar com isso não. Dentro desse cuidado, eu tive a oportunidade de entender detalhadamente a fisiologia de uma cicatriz hipertrófica e aí, consequentemente, eu pude extrapolar isso para um pós-operatório. Eu pude pegar ali peles com tamanho ressecamento e extrapolar para um envelhecimento de uma pele bastante madura. Porque a gente está falando aqui de fisiologia, e embora a causa do problema seja diferente entre ambos os pacientes, o paciente de envelhecimento ou de queimadura, a fisiologia ela é uma só. Então, a fisiologia de uma fibrose, de uma cicatriz hipertrófica, é em torno de um fibroblasto. Sim. E aí, então, esse fibroblasto eu vejo no envelhecimento, na flacidez, nas rugas. É o mesmo fibroblasto. É o mesmo fibroblasto. E o meu princípio ativo também. Agora, claro, o que vai mudar é as sinergias que eu monto, que vai diferenciar, e isso varia de um paciente com um grau de envelhecimento, características de um tipo de envelhecimento ou de outro. Então, assim, é o chamado tratamento personalizado. Então, eu digo, de modo resumido, que trabalhar com pacientes de queimadura é você conseguir ampliar sua visão, seu campo de visão, e dizer assim, olha, se eu conseguir trabalhar com um paciente com tamanha complexidade, esse envelhecimento aqui vai ficar muito mais fácil para mim. E é isso que eu pude perceber na minha jornada. Então, eu comecei, na verdade, por uma empatia, por realmente eu falar, nossa, eu quero fazer a diferença na vida de uma pessoa. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que fez uma diferença na vida do outro, na minha vida e nos meus conhecimentos também.
E isso é muito importante, tratando um pouquinho mais, não somente do paciente queimado, né, mas quando nós estamos falando em relação a conteúdo da pele, né, camadas como epiderme, derme, tecido subcutâneo, como os componentes desses tecidos, dessas camadas, hoje, Felipe, como que você vê o conhecimento dos profissionais de estética? Hoje você é professor, você é palestrante, você é pesquisador, então você vamos dizer que você está mais na ponta com o profissional, em contato com o profissional, não sei, né, você vai dizer isso, do que com o cliente final. Eu acho que sim, você tem esse contato, mas talvez hoje seja mais com o profissional. Qual a sua sensação, qual a sua percepção em relação ao conhecimento do profissional quanto às questões de sistema tegumentar, vamos dizer assim? Olha, você me deixou em saia justa, viu? Olha, era essa a intenção, viu, gente? E é um puxão de orelha que vai vir em Bora. seguida. Eu acho importante. Porque, infelizmente, a gente tem aí profissionais que negligenciam muito a fisiologia. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que muitas vezes a gente fica frustrado por muitas vezes ter uma dificuldade de compreender. Mas, gente, é o caminho das pedras. É um mal necessário. E eu digo que não é nem tão mal, porque você vai pegando gosto à medida que você vai conhecendo. E mais do que isso, eu convido sempre os meus alunos a imaginarem as cenas na mente. Eu faço muitas analogias com coisas da vida. E o que acontece? Hoje o estudante ou o profissional, pior ainda, ele muitas vezes deixa a bomba estourar para depois tentar entender o que aconteceu. Eu acho assim que o profissional, ele é o eterno estudante. Sim. Porque assim, você está na linha, está na ponta, você precisa de fato saber como que está ali, porque você vai atender peles diferentes, fototipos diferentes, então a importância de você estar sempre atualizando o seu conhecimento. Com certeza. Essa atualização, ela é tão importante que, veja, antigamente nós, por exemplo, olhávamos para... Vamos pegar aqui a situação da fibrose. Eu olhava para a fibrose pensando somente no fibroblasto, que, olhando dessa forma, é uma maneira bastante simplória. Quando nós olhamos a fisiologia e conhecemos a sua riqueza, nós vamos ver que a fibrose está relacionada, por exemplo, a uma terminação nervosa. E aí a gente se pergunta, o que tem a ver uma terminação nervosa com uma fibrose? A terminação nervosa é responsável por liberar mediadores inflamatórios, por liberar hormônios. Essa terminação nervosa, que muitas vezes parece um conhecimento tão teórico, está muito relacionado à nossa prática. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para o paciente, ele diz, ai, minha pele está doendo, nossa, está pinicando, nossa, está coçando, está doendo. Existe um paciente que a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, essa paciente só reclama, mas que chata. Essa paciente, ela é muito fresca. Já ouvi muitas vezes isso. Imagino. E, na verdade, isso é um desconhecimento do profissional. Por quê? Todos esses relatos, ele pode, de fato, ser uma característica psicossomática, mas pode representar, na verdade, uma alteração dessa terminação nervosa que está nos indicando que uma bomba relógio está logo à nossa frente. O precipício está na nossa frente e a bomba relógio pode estourar na nossa mão. Então, é importante que, quando olharmos para essa fisiologia, nós sejamos muito críticos em falar, tá, mas onde eu coloco isso na minha prática? Então, dentro da minha jornada, é isso que eu sempre busco trabalhar com os meus ensinamentos. Porque eu digo, se o conhecimento for somente teórico e não tiver aplicabilidade prática nenhuma, então, de que serve esse conhecimento? A gente precisa colocar ele em vias práticas. E aí é onde eu digo, se você olhar dessa forma que eu estou te falando aqui, é que você tem a possibilidade de começar a trazer esse conhecimento que antes eu achava chato, para um conhecimento que agora ele passa a se tornar divertido e essencial ainda mais.